Bom dia, bem-vindo mais uma sexta-feira ao canal do Ministério Ágape. Eu sou a Bispa Ana Costa, se você for novo por aqui e ainda não me conhece, e este é o nosso Fala Deus. Um momento reservado para nós estudarmos, nos aprofundarmos em temas variados, sempre dentro da Sagrada Escritura, da Palavra do Senhor. Além de temas diversos, também fazemos uma biografia de alguns personagens. E este mês nós estamos estudando a família que estreou, pegou a terra zeradinha, novinha em folha, a família de Adão e Eva, os nossos pais da humanidade, os nossos pais da raça humana. E nós estudamos semana passada, falamos sobre Adão. O vídeo está aqui no canal, vou deixar aqui, link na descrição deste vídeo. Cada tema eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo o estudo do link, o link do estudo, porém, apenas quando eu encerro, ok? Porque no vídeo passado eu disse, olha o link aqui na descrição, mas é somente no último vídeo, como nós estamos no segundo, temos aqui sobre Adão, que foi o de semana passada, Eva, que é o tema de hoje, Abel e Caim, faremos num único episódio. Aí depois a gente faz aquele catado, um resumão para entender a história em si, né? O compilado completo, como é que fica a história dessa família que é disfuncional ou não. O que você acha? Eu, particularmente, cada momento que eu vou analisando, me aprofundando para estudar, falo, Jesus, podia ser meu vizinho. São famílias como nós, né? Pessoas, seres humanos como nós. E para isso estamos aqui estudando, para tentar entender um pouquinho mais. Afinal, o que se passou ali no paraíso? Por que conseguiram fazer? Você, vem comigo, às vezes você também fica imaginando, como é que conseguiram fazer dar ruim no paraíso? Como é que o povo me pega um paraíso desse, completinho, perfeitinho, lindo, sem violência, sem morte, sem dor, sem homicídio, sem assassinato, sem assalto, sem nada disso, e vão lá e dar ruim? Para isso nós estudamos, para tentarmos entender, ao menos compreender, porque conhecer os mistérios, isso é só do Senhor nosso Deus, que tem este poder de ver lá dentro e saber o que se passava. Mas nós aqui vamos aguçando a nossa curiosidade passo a passo com cada personagem. Então hoje vamos, sem mais enrolação, tratar de nossa mãe da humanidade, Eva. A Bíblia nos relata que Eva foi tirada da costela de Adão. O interessante, que eu já começo, como nós já falamos sobre Adão, já vimos que o Senhor coloca Adão ali como ser máximo, afinal era só ele na terra. Mas quando eu digo máximo, é sobre toda a criação. Sobre toda a criação o Senhor coloca Adão. Então ele tinha essa autoridade, essa autonomia para nomear, para fazer ali zeladoria completa, geral, e mais do que isso, né? A conservação, a preservação de tudo aquilo que o Senhor Deus havia criado. Mas nós vemos o Senhor dizer que ainda não está bom, não é bom. Não está bom para o homem ficar sozinho. Todo mundo tinha seu parzinho, e cadê o par de Adão? Adão estava sozinho. Então nós vemos que houve uma necessidade. Você consegue entender que se você se aprofunda na palavra do Senhor, você vai ver que de Gênesis, o vazio, até aqui Gênesis, onde nós já encontramos um mundo completo, com tudo que nós conhecemos hoje, e muito mais, porque muito se perdeu com o passar dos anos, onde nós encontramos ali aquela imensidão de criaturas, de espécies, ali no mundo, já prontinho, feitinho, um homem criado, perfeito, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus, até então perfeito. A imperfeição vem com o pecado. Antes, um homem perfeito, em estatura, da forma que Deus o criou. E Deus, o que Deus faz é perfeito. Bem? E você consegue imaginar Deus olhando e vendo que faltava algo. E que este algo era a mulher. Uma ajudadora, uma companheira, alguém para estar ao lado de Adão, para desfrutar de tudo aquilo, para dividir com ele a responsabilidade por tudo aquilo que o Senhor havia colocado em sua mão. E assim surge Eva. Antes de entrarmos um pouco mais sobre Eva, eu quero dizer aos irmãos que quando nós terminarmos a família tradicional que nós conhecemos dentro da Bíblia, nós faremos à parte sobre Lilith. Por quê? Porque muitas pessoas ouvem por aí, já se tem hoje livros, filmes, religiões que creem que Lilith foi a primeira mulher de Adão.
Amém? Então eu não vou nem dar um spoilerzinho sobre o porquê desse pensamento. Você vai ter que assistir esses aqui até o final, para depois vir comigo sobre Lilith para entender se há fundamento, aonde se baseia as pessoas que dizem que não, a Eva foi a segunda e a primeira mulher mesmo, original, feita por Deus, foi Lilith. Mas isso é papo para outro dia. Hoje estamos falando de Eva, esta mocinha. Então aquela jovem chega num mundo deslumbrante. Como eu disse no vídeo passado, que Adão devia ser também muito bonito, criado à imagem e semelhança do nosso Deus. E eu imagino aquela jovem também muito linda, chegando neste mundo. E tudo pronto, tudo feito, aquele marido bonito, perfeito, um Deus maravilhoso que vem conversar com você no fim da tarde, que passeia pelo jardim, que cuida de tudo que você necessita. E nós tendemos a pensar que, o que mais essa mulher queria? Para que comer daquele fruto? Para que tocar naquela árvore? Só que nós precisamos imaginar que, ao mesmo tempo que havia sobre Eva a inocência de que tudo era novo para ela não tem um parâmetro do que desconfiar. O porquê desconfiar? Se Adão é o homem do qual ela foi tirada, então eu devo confiar, eu saí dele, eu posso confiar neste homem. Fora Adão, ela vê ali no Éden quem? Deus. Que com certeza Adão, seu marido, deve ter lhe dito: olha, ele é nosso pai, ele criou tudo, ele fez tudo, a sua imagem e semelhança ele me criou, mas tudo isso aqui, ó, que hoje nós temos, que nós podemos desfrutar, veio das mãos dele. Ele é o nosso protetor, ele nos guarda, cuida de nós aqui. Provavelmente ela podia confiar. Então eu imagino, irmãos, não é a Bíblia, não está na Bíblia. Nós aqui nesse estudo fazemos nossas reflexões, eu faço a minha aqui e te convido a fazer a sua aí e te convido a deixar um comentário aqui sobre o que você pensa sobre esse assunto. Eu imagino Eva inocente no jardim, acreditando que sim, ela podia confiar em Adão, ela podia confiar em Deus, ela podia confiar nos anjos que estavam ali no momento da criação, ela podia confiar em Jesus que estava ali com o Pai e seu Espírito Santo, porque o Senhor Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estavam ali Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, desde o início. Pessoas, figuras que ela aprendeu a confiar. Você entende? Até hoje nós vemos passar por mulheres que passam processos de ações abusivas porque elas acreditam, elas confiam naquela figura. Então nós vemos Eva, que até então ela não tem uma imagem de referência. Adão tem Deus, feito a sua imagem e semelhança. A Trindade para Adão é algo de conhecimento, pertencimento. Eu me reconheço olhando Deus, eu me reconheço olhando a Trindade, porque ele foi feito a esta imagem. Eva sai de Adão, mas não é feita como Adão. A mesma imagem de Adão é diferente. A figura de Adão é diferente. Então ela tem o parâmetro que ela tem Adão, semelhante a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a imagem dos anjos ali, mas ela não tem alguém, uma figura feminina que se assemelha a ela. Continuando a minha divagação, meu pensamento. Eu imagino Eva encontrando-se com a serpente. Você entende? Uma figura que remete ao feminino e que talvez em seu pensamento de jovem, recém-criada, com tudo para ela era novidade. Ela sim tinha um mandamento e já sabia o que era o certo e o que era o errado, senão Deus não poderia cobrá-la depois. Então ela tinha um entendimento. Foi passado por Deus, foi passado por Adão. Eva, nós não podemos comer daquele fruto. E ela confiava na palavra desses. Porém, ela se depara com uma figura que talvez fosse o mais próximo do feminino dela, que ela estaria acostumada. Ela se depara com a serpente. A serpente, gente, ela não chega, às vezes nós imaginamos assim: poxa vida, mas Eva se deixou enganar por Satanás, deixou o inimigo seduzi-la. Ele não veio como inimigo, ele não veio como o diabo, ele não veio como uma figura que amedronta, como uma figura que desperta medo, ao contrário. Então, eu tenho como referência na Bíblia de que a serpente era mais astuta das alimárias do campo, a mais astuta das criaturas que Deus já havia criado. Então, na sua astúcia, ela encontrou um jeito de se aproximar de Eva sem amedrontá-la, sem lhe causar desconfiança. Porque até hoje, quando somos traídos,
A pessoa que causou a traição, nós chamamos de cobra. Porque qual é a imagem que nós temos de uma cobra? Quem ouve uma cobra se aproximando de você? A não ser aquela que tem o chocalhinho na ponta da sua cauda, você não escuta uma cobra se aproximando, porque ela é rasteira, ela é sutil, ela é silenciosa. Esta é a forma que o inimigo encontra para tentar entrar em nossas vidas. Ele não vai chegar de todas as maneiras metendo o pé na porta, dizendo: ei, eu vim para destruir isso aqui, eu vim para que você perca o seu paraíso bonitinho, eu vim acabar com essa lua de mel. Não, irmão. Ele se aproximou dela, prometendo a ela algo que ela pudesse alcançar. Porque você entende que até então, porque eu imagino que ele foi a Eva, porque Adão já tinha um pouco mais de entendimento do que estava se passando ali. Eva acabou de chegar. No meio ali, Eva perante Adão, ela se considera que nada sabe, porque Adão sabe tudo. Adão pega ela pela mão, leva para o jardim e diz: olha, esse aqui eu te chamei de tal, esse aqui eu fiz assim, esse aqui o Senhor fez no dia tal. Ah, sabe que dia que Deus... Você entende? Ele tinha um pouco mais, não sabemos quanto tempo, eu já disse no outro vídeo, que às vezes dentro de um mesmo versículo nós podemos ter aí um século de diferença, que é um assunto para um outro dia. Se um dia nós fizermos, que desde o início deste canal que eu digo, que uma hora o Senhor já colocou no meu coração, mas ele precisa concluir, e no tempo de Deus será concluído. E aí nós iniciaremos um estudo bíblico do início da Bíblia. Aí sim nós vamos entrar nesta parte, né, de como é esse tempo relatado em Gênesis. Para nós, um dia, de um dia para o outro. Mas será que este dia, porque a própria Bíblia nos diz que um dia para Deus pode ser 1000 anos? Então, fica aí a reflexão até que o Senhor prepare que nós venhamos fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia. Então, nós vemos que Eva se encontra neste paraíso sozinha, em algum momento, porque Adão não estava ao seu lado quando ela foi abordada pela serpente. Ela estava sozinha. E nós vemos que Adão, aos olhos de Eva, talvez fosse o homem que já sabia tudo. Mas Eva sabia de uma coisa, que ela tinha sido colocada ao lado de Adão para ser a sua ajudadora. Creio que Adão deve ter dito para ela: eu estava aqui sozinho até há pouco tempo, mas o Senhor percebeu a necessidade que eu tinha. Então ele criou você para me ajudar. E nós encontramos a serpente dizendo o que para ela? Se você comer a maçã, o teu marido vai ter que trabalhar que nem um condenado todos os dias, debaixo de sol quente e no frio, para poder sustentar vocês? Não. Você terá dores para trazer uma criança ao mundo? Não. Para você comer, para vocês comerem, vocês terão que lavrar a terra, não vai estar mais os frutos todos prontinhos aí na árvore? Não. Dentro dessa astúcia que a serpente tinha, ela seduz Eva. Às vezes nós temos medo da cara feia e nos esquecemos que às vezes é na aparência mais suave e tranquila, é no jeito mais doce de falar, de nos abordar. Aquilo que nos conquista é que está o perigo. Eva foi colocada no jardim para ajudar Adão. O que talvez tenha passado na cabeça dela? Olha o que a serpente está dizendo: que se nós comermos desse fruto, seremos iguais a Deus. E isso é bom, porque ela vê Deus como bom. Então, eu imagino que talvez ela tenha pensado: poxa vida, eu fui criada para ajudar, e é momento de eu ajudar esta gentil serpente, amável serpente. Não esqueça que ela vai até Adão toda contente. Ela não vai receosa, ela não vai se escondendo. Ainda havia inocência antes de que ela, quando ela vai apresentar o fruto para Adão. Porque em nenhum momento ela fala: Adão, vamos comer esse fruto aqui, escondidinho de Deus. Não, ela vai abertamente e oferece a seu esposo, a seu marido. Olha, a serpente, aquela legalzinha, você precisa ver como ela é da hora. Sabe o que ela falou? Adão, se a gente comer esse fruto, a gente vai ser igual a Deus. Você imagina o tanto de coisa que a gente pode fazer se a gente for igual a Deus? Entende? Que ela não colocou escondido em oculto, porque ela não via maldade naquilo. Ela literalmente acreditou que estivesse auxiliando, quando na verdade estava induzindo ao erro. Então, às vezes, dentro da inocência, mesmo assim precisamos vigiar. Não adianta nós chegarmos e mas eu não imaginava que isso iria acontecer. Não, nós devemos estar à frente. Quem sabe de todas as coisas? Deus. Então primeiro consultamos a Deus. Senhor,
O que eu faço nessa situação? Aqui, neste caso, Eva já tinha a resposta. Então o pecado foi o da desobediência, porque ainda que inocentemente ela não conseguisse enxergar o mal que aquilo poderia causar, ainda que a serpente parecesse a coisa mais linda de todo o universo para ela, a primeira coisa que ela devia fazer, permanecer obediente a Deus. Quando Paulo, lá na frente, vem nos alertar que, ainda que seja um anjo do céu, que venha e tente nos pregar uma palavra que não seja a do Evangelho de Cristo, não seja Cristo crucificado por nossas vidas, seja anátema, a gente deve descartar. Então era o que Eva devia ter feito ali no jardim. Não, essa serpente pode até parecer dócil, mas eu tenho a certeza de uma coisa, quem sabe o que é melhor para mim é aquele que me criou. E se Deus que nos criou nos disse para não tocar neste fruto, nós não vamos tocar. Seria desta maneira. E creio que era assim que Deus esperava. Não, ele não colocou aquela árvore no meio do jardim exatamente para causar a queda, exatamente para que, às vezes, as pessoas pintam um Deus que eu vou te contar. Eu ouço umas coisas que chegam a ser absurdas. Deus criou o jardim do Éden e colocou a árvore do conhecimento no meio do jardim, que é para chamar bastante atenção, para induzir Adão e Eva ao pecado. Aí você me explica para que Deus criaria o homem para induzir ao pecado e começar tudo isso que nós vivemos até hoje? De forma alguma. O projeto de Deus, quando Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, é que nós sejamos felizes num paraíso. Não em vão que Ele criou o paraíso primeiro, para nos colocar dentro dele, para nos ofertar o melhor. O plano do Senhor para nós são sempre os melhores planos, mas nós precisamos permanecer em obediência, ainda que venha no nosso dia a dia as imagens mais belas, mais cativantes, com aparência de mais gentil e ingênua. Nós devemos vigiar e buscar primeiramente em Deus. Senhor, qual é a mesma vontade do Senhor para a minha vida? Qual foi a ordem de Deus? Então não me importa se o que você está dizendo me parece bom. Mas Eva, talvez nós não vamos saber o que se passou dentro dela. Eva, talvez na sua ânsia de ajudar, já que foi criada para ser uma ajudadora, leva o fruto até Adão. E aí conhecemos que Adão também não recusa-se. Porque a serpente convenceu Eva tão bem que Eva chegou a convencer Adão também, que já também havia recebido de Deus a mesma ordem. Então você entende como o pecado ele entra de forma sutil em nossas vidas. Ele não vem fazendo alarde. Às vezes a gente espera isso, né? Ai, bispo, mas eu estava num lugar que parecia tão bom. E assim, sabe? Não era só eu que acreditava naquilo. Tinha um monte de gente acreditando. Não importa quantas pessoas. Você primeiro consulta a Deus. A vontade do Senhor é que prevalece. Ainda que no meio de 100 você seja a única que discorde, se o seu discordar estiver dentro da palavra de Deus, permaneça no seu pensamento, permaneça no seu entendimento, porque o que vale no final das contas é aquilo que Deus planejou para nós. É o plano inicial de Deus para a tua vida. Porque nós vemos que multidões às vezes são arrastadas no mesmo pensamento, porque uma reforça a sua crença na crença da outra. Sabe? Ai, mas não é possível que seja errado, porque fulano também acreditou, e ciclano também acreditou, e não sei quem também acreditou, e vai virando uma bola de neve de pessoas acreditando em coisas erradas. Não à toa nós vemos aí na história que temos suicídios em massa, homicídios coletivos, em nome de um único pensamento, que se propaga de um para outro, e que a pessoa, ao invés de consultar o Criador, como Eva, como Adão, ela se baseia naquilo que o outro está dizendo, que um igual a ela está dizendo. E aí é onde está o nosso erro, que nós não devemos confiar, a palavra do Senhor é clara, que nós não devemos confiar em carro, em cavalo, em palavra de semelhantes a nós. Acima de tudo é a palavra de Deus, é o que Deus determinou para nós. Nós devemos sim, quando o apóstolo Paulo diz um culto racional, é isso, é questionar. Mas espera aí, isso aí que você disse, ô serpente, parece muito bonitinho, tá? Tá bem legalzinho. Mas deixa eu consultar aqui primeiro, deixa eu ver o que Deus fala, tá fechando, tá encaixando com aquilo que Deus já tinha preparado para nós, com o plano de Deus para nós, porque Deus planejou aqui, criou um paraíso bonitinho, colocou as árvores, ó, tem essa aqui de sabor tal, tem aquela de sabor tal, o dia que tiver mais calor, essa daqui é refrescante, tá tudo perfeitamente planejado. Isso aí que você falou tá nos planos de Deus? Não tá? Ah, então sinto muito, dona serpente, passa amanhã, ou melhor, não precisa mais nem passar, porque eu não vou cair nesse seu engodo, não vou cair nessa sua artimanha. É o que nós aprendemos dentro da história para que nós possamos fazer no nosso dia a dia. Não cair. Não tem no mundo nada a ver com o tema espiritual. O golpe tá aí, cai quem quer. E quando você está assistindo a TV, que
você vê na reportagem, ai, fulano caiu no golpe do bilhete da loteria. E você pensa, poxa vida, mas quem não conhece esse golpe? Está mais conhecido do que nota de R$2. Desde que o mundo é mundo existe esse tipo de golpe? Sim. Desde que o mundo é mundo, o golpe está aí e cai quem quer. Eva caiu no golpe e levou Adão junto. E com eles, na sequência, vieram seus filhos. Sabe? Uma pirâmide? Pois é. O pecado ele quer entrar em nossa vida, a destruição quer entrar no nosso lar desta maneira. Por coisas pequenas, simples, aparentemente inofensivas. Aparentemente vai melhorar a situação. Não vem com a aparência de que vai causar o caos. Vem com a aparência de que vai melhorar. Devemos buscar primeiro no Senhor Deus o equilíbrio para mantermos a obediência a Deus. Nós possamos estar atentos para não cair nas astutas ciladas que o inimigo continua armando. Se prestarmos atenção, ele continua enroladinho nas árvores, tentando de toda maneira. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus disse que não pode? Não liga não. Na verdade, Deus não quer que vocês sejam espertos, inteligentes, tenham o mesmo poder que Ele. E assim destruir toda a nossa casa, destruir toda a nossa família, destruir tudo aquilo que nós, com sacrifício, conseguimos conquistar. Então, mantenha teu pensamento ligado no Pai. Mantenha-se firme no mandamento do Senhor, porque a obediência nos garante viver debaixo das bênçãos de Deus. Se obedecerdes, permanecereis no paraíso. Era a palavra que seria para Adão e Eva. Se obedecerdes hoje, comereis o melhor dessa terra, porque Deus não permite que o mal venha quando você está dentro da obediência. Nós vimos aqui, no Fala Deus, Balaão e a jumenta. Balaão tentou de todas as maneiras amaldiçoar aquele povo. E por que ele foi impedido? Porque encontrou o povo em obediência. Quando você está debaixo da obediência do Senhor, o mal não pode, não tem autoridade para te tocar, para tocar na tua vida, para tocar na tua família. Mas vamos continuar aqui dentro da história bíblica. Eva. Então assim Eva leva a maçã até seu esposo, até seu marido. Os dois comem do fruto. O pecado entra no mundo, perdem. O pecado começa pela obediência. Com a perda da obediência também eles perdem a inocência. Perdendo a inocência vão gerar filhos. E aí a história fica ainda um pouquinho pior. Quer saber o final? Vem comigo na próxima semana, porque por hoje nós encerramos. Vocês já perceberam que o meu vizinho está em reforma? Me perdoem pelo barulho feito sobre a reforma dele, mas que bom que ele está conseguindo dar um trato na sua casa. Isso é bênção, né, irmão? Não vamos nos chatear com isso. O vento de hoje que está tremendo, balançando as telhas aí dos vizinhos por fora. Mas, louvado seja Deus que até aqui o Senhor nos sustentou, chegamos até o final deste vídeo. Você que veio comigo até aqui, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Permaneça assistindo os vídeos até o final, porque tu, porém, vai até o fim, diz a palavra do Senhor. No final, o Senhor sempre nos reserva grandes bênçãos, né? Ela nunca está, o pote de ouro não está no começo do arco-íris, não, está lá no finalzinho, como diz aí a história infantil. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família. Tenha um abençoado final de semana. Permanece aí, hein, em obediência. Não deixa qualquer serpente vir te enrolar. Não cai no golpe, não. Bom mesmo é se manter obediente e fiel àquele que sabe o que é melhor para nossas vidas. Amém? Gostou do vídeo? Falou contigo? Tá gostando deste estudo? Curte, comente, compartilha, ativa o sininho de notificação para poder estar comigo de volta aqui na próxima semana e vamos conhecer o fruto da desobediência, da perda da inocência, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Na próxima semana. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, fica com Deus e até a próxima semana.